O STF retomou o julgamento em plenário virtual sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Vou chamar a Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Esse caso, então, não será levado ao plenário físico, né, Janaína? Houve desistência de se colocar o debate dessa maneira? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Exatamente, né? Porque só lembrando, na sexta-feira passada, o ministro Gilmar Mendes tinha pedido ali um destaque desse julgamento que estava acontecendo no plenário virtual. Quando pede esse destaque ali, né? O ministro está pedindo para que o julgamento seja levado para o plenário físico, que os ministros podem ali fazer seus argumentos presencialmente. Só que aí, na sexta-feira, depois desse pedido, os ministros foram antecipando seus votos ali na sessão, porque ela ainda estava aberta até o final da noite. E aí, quando o ministro Gilmar Mendes viu que tinha formado maioria já contra esse recurso do Collor, ele então voltou atrás, desistiu e informou ao presidente aqui do STF que estava retirando ali o seu pedido de destaque. Então, o presidente do STF remarcou esse julgamento, a retomada dele para hoje. Recomeçou esse julgamento, já com essa maioria de votos contra esse recurso do ex-presidente Collor. Esse julgamento agora está, inclusive, ainda com os mesmos votos, 6 votos. A maioria ali é para manter essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou prender, né, o ex-presidente Collor ali, entendendo que já estão esgotados todos os recursos contra a condenação dele aqui no STF, uma condenação de 2023. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro, corrupção passiva, em um esquema da Lava Jato, envolvendo ali a BR Distribuidora, a OTC Engenharia. Então, esse julgamento, o único que não está votando nesse julgamento, Evandro, é o ministro Cristiano Zanin, porque ele tem tomado essa decisão de se declarar impedido em todos os julgamentos que estão relacionados à Lava Jato, porque ele atuou como advogado em alguns casos da Lava Jato, né? Então, só relembrando, Collor, ele foi preso na madrugada de sexta-feira. Hoje ele está na penitenciária masculina de Baldomero Cavalcante de Oliveira, que fica em Maceió, numa cela especial, uma cela individual, por conta dele ser um ex-presidente da República. Na audiência de custódia, antes dele ser levado para esse presídio, a defesa dele já pediu ali uma prisão domiciliar, apresentou nos autos esse pedido de prisão domiciliar. E aí, no sábado, agora, reiterou esse pedido, porque é o seguinte, a defesa alega que Collor tem uma idade avançada, 75 anos de idade, além disso sofre de algumas doenças graves, como doença de Parkinson, apneia do sono, e também diz que ele é bipolar. Só que na audiência de custódia, o ex-presidente foi perguntado exatamente sobre isso pelo juiz ali que estava conduzindo a audiência, o juiz do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, perguntou se ele tinha alguma doença grave ou tomava medicamentos contínuos, e ele acabou respondendo que não. Então, a defesa acabou gerando uma confusão, né? Os jornais deram essa questão, enfatizaram essa resposta dele nessa audiência de custódia. Então, a defesa dele reiterou esse pedido no sábado. E aí, hoje, Evandro, o ministro Alexandre de Moraes respondeu a esse pedido da defesa. E disse o seguinte, a gente até tem aí para mostrar na tela esse despacho do ministro. Ele pediu que sejam apresentados todos os documentos ali necessários que comprovem essas alegações, inclusive prontuários médicos, históricos, exames que ele já fez também, isso tudo num prazo de 2 dias, de 48 horas. E também decretou sigilo em relação a esses documentos médicos, em face da necessidade aí de preservação da intimidade de Collor. E ele disse que depois que avaliar esses documentos, então ele vai analisar se é necessário ali uma oitiva no médico que acompanha o ex-presidente para prestar eventuais esclarecimentos. Então, são documentos que estão em sigilos, mas que a defesa já está juntando ali nos autos. Tem um atestado médico, a gente não pode mostrar porque está em sigilo, mas é um atestado médico dizendo que no caso ali de Collor, com relação, o médico diz que ele necessita de uso diário de medicações, de visitas médicas especializadas diárias, diz que apesar de atualmente bem controlada, a doença de Parkinson é progressiva e pode se agravar sem o uso adequado de medicação prescrita. Também exige controle clínico periódico. Sobre a apneia do sono, o médico diz que é uma comorbidade crônica e é fato de risco de doença cardiovascular e também neurodegenerativa, e que o controle dessa doença exige o uso diário e adequado de equipamento elétrico. E com relação ao transtorno bipolar,
O médico disse que episódios de estresse, interrupção de medicação, privação ou inadequação do ciclo de sono e vigília, assim como ambientes hostis, ameaçam a integridade psíquica do ex-presidente e pode desencadear aí transtornos de ansiedade generalizada e também depressão. Então, hoje foi dado esse prazo de 48 horas, então provavelmente na quarta-feira a gente já tem aí uma decisão do ministro Moraes com relação a esse pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Collor. Evandro. Muito obrigado, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. Ô, Fábio Piperno, baseado no que a gente viu já das decisões do ministro Alexandre de Moraes referentes a esse processo, você acredita na possibilidade dessa prisão domiciliar agora ser acatada? Honestamente, não sei. Ainda mais depois da resposta do presidente Collor de que ele não tem nada, será que a vaidade pesou ali, ele não quis falar nenhuma das doenças que o advogado dele apontou no processo? É uma possibilidade, porque a gente sabe que o Collor de Mello tem como uma das principais características a de ser alguém extremamente vaidoso. Sempre foi assim, ele era uma espécie de super-homem, multiatleta, multi-isso, aquilo. Enfim, um presidente muito jovem, o caçador de marajás. Olha o mito que criaram naquela época, minha nossa. Né? Isso. Mas, enfim, veja, o que eu estranho é que Collor de Mello, né, que surgiu aí se tornou uma celebridade da política nacional em 1988, logo depois de se tornar governador de Alagoas, aí foi capa da Veja, aquela célebre capa, o caçador de marajás. Não, né? Acabou que ele virou um, né? Pois é. Exatamente. Acabou virando o que ele caçava, né? Isso. Então, quer dizer, de 88 para cá se passaram 37 anos, quer dizer, demorou 37 anos para que o Collor, de fato, sofresse uma punição definitiva, ele que aprontou todas possíveis, né? Como testemunhou o irmão, a cunhada, os amigos, aliados, gente que rompeu com ele. O Renan Calheiros, por exemplo, era do grupo do presidente Collor de Mello. O fato é que isso também mostra, isso também comprova a morosidade da justiça brasileira. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia, né, a situação em que está agora o ex-presidente Collor? Olha, é complicado, né? A história nos mostra aí sentidos que a gente nem imaginava. Eu era setorista no Palácio do Planalto, né? Setorista é aquele profissional que fica o dia inteiro no Palácio. Eu esperava o Collor chegar no helicóptero dele e só ia embora quando o Collor entrava no helicóptero e saía, que ele ia de helicóptero para a Casa da Dinda. Ele não ficou no Palácio da Alvorada. A Casa da Dinda é uma mansão que fica às margens do Lago Paranoá, né, a casa particular. Enfim, eu acompanhava todos os passos do Collor. Vi o Collor de vários ângulos e em várias posições. Jamais imaginaria o Collor nesta situação. Ele teve uma grande possibilidade de rever os seus posicionamentos com o impeachment, né? Ele sofreu o impeachment e todos os processos do impeachment foram arquivados por falta do tal fato determinante. Ou seja, se comprovou que houve a propina, houve o recebimento de dinheiro através do PC Farias, que foi assassinado, né? E compra, inclusive, de carros para ele, pagamento de cartão de crédito para a primeira-dama, mas que não comprovou nenhum ato do governo assinado por ele que pudesse comprovar que ele pagou, através de um ato, aquele dinheiro recebido. Então, ele ficou livre de punição pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, ele, senador da República, domina a área de transporte de petróleo. E ali ele começa a fazer um novo trabalho de corrupção e o processo que já está concluído mostra que ele recebeu mais de 20 milhões de reais de propina, né? E isso em decorrência da investigação da Lava Jato, né? Então a gente vê agora o Collor, e eu posso dizer, um ego maior do que o mundo, né? Orgulhoso demais. Em certo momento eu fui fazer uma entrevista com ele logo depois do impeachment e encontrei um Collor de Mello achando que ainda era presidente da República no escritório da Casa da Dinda, com ajudante de ordens, saía de carro da Casa da Dinda para o escritório com a postura de presidente da República. Então, assim, eu sempre achei que o Collor precisava de um auxílio especial, ou seja, de um psiquiatra e um psicólogo. Agora, eu tenho certeza. Ele está tão doente que ele nega a própria doença, né? O Supremo decretou agora sigilo das informações diante dos detalhes que aparecem e, afinal, ele é um ex-presidente da República.
Zé, essa sua fala final é muito interessante, né? Dele provavelmente ou possivelmente estar tão doente que sequer consegue reconhecer aquilo que tem. Tanto que o advogado aponta algo e ele responde o caminho completamente contrário. E aí, Segré, ele foi condenado a 8 anos e 11 meses de prisão. E agora o que vai se definir até hoje, até o final do dia de hoje, é se de fato essa prisão será mantida também pela decisão dos outros ministros em plenário virtual. Quando a gente faz uma retrospectiva, eu lembro que um dos problemas de propina que foi acusado o Collor de Mello era um empréstimo provindo do Uruguai de 5 milhões de dólares. Na realidade eram 5 milhões de reais na época, né? Seria uma moedinha do lado do mensalão, petrolão e todas aquelas coisas. E nessa situação de agora, observamos que temos uma lava-jato seletiva, em que alguns, e eu, clarificando muito seriamente, para mim todo mundo tem que estar preso, não interessa ideologia, não interessa nada, foi corrupto, tem que estar preso. Mas tem alguns que erros processuais referem a anulações de processo. No caso do Fernando Collor de Mello não teve nenhum erro, então ele tem que ir na prisão. Eu não sei como figura a questão do Sérgio Cabral, que ele cometeu um monte de delitos, ele inclusive não foi nem sequer necessário uma delação premiada, ele mesmo confessou 415 anos de prisão e está numa cobertura fazendo lives ensinando a não sei quem sobre o quê. Mas o Collor de Mello, mesmo assim, menos dinheiro do que o outro Sérgio Cabral, e agora vai para uma prisão. Não consigo entender muito bem a lógica da justiça brasileira, pelo menos nesse âmbito. E eu lembro que esse pedido que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo agora para a defesa sobre quais seriam os impactos de saúde, teve gente que estava no dia 8 de janeiro que foi preso e que morreu. E a PGR, inclusive, alertou sobre a necessidade dele ir, estou me referindo à Clesão, de ir para casa por problemas de saúde, que o ministro naquele momento não pareceu se importar muito, não deu a necessidade, a prioridade que tinha. E agora, sim, bom, tomara que a saúde, nesse caso de Fernando Collor de Mello, mesmo que ele não aceite, pueda ser um atenuante, se a justiça entender assim, para isso. Mas uma reflexão final, Evandro. Eu acho que deveria ter alguma lei que impeça que uma pessoa possa ser senador se não pode ser preso. Que não possa ser deputado se não pode ser preso. Ou seja, se for bipolar, ter problemas cardíacos e tal, ele não pode ser preso, então não deveria também poder ser deputado, senador. Senão qual é a lógica? Eu não tenho saúde para ser preso, mas essa mesma saúde que não me permite ir preso, me permite ser deputado, senador? É uma piada. 4h28, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Quero te ouvir, Gani. Olha só, eu vou pegar uma carona no comentário do Segré e complementar o comentário do Piperno, do qual eu concordo bastante. Quando o Piperno diz que a justiça brasileira é bastante morosa, e isso ficou evidente no caso do ex-presidente Fernando Collor. Mas não só morosa, ela também é muito seletiva. É muito estranho que todos aqueles casos desvendados pela Lava Jato, e a gente pode questionar, existem críticas válidas de que houve erros do ponto de vista processual, que a Lava Jato exagerou, mas a corrupção existiu. Isso é inegável, né? Os acordos de leniência existiram, as pessoas confessaram crimes. Só que, para um lado, houve toda uma anulação da Operação Lava Jato, das condenações, ao ponto, como o Segré aqui bem mencionou. A gente viu o ex-governador do Rio de Janeiro fazendo lives, tem lives no Instagram semanalmente, dando dicas de filmes, de culinárias, enfim. Por outro lado, a gente tem o caso do ex-presidente Fernando Collor, que a decisão é correta de condenação por parte do Supremo Tribunal Federal, mas o que chama atenção é essa seletividade. Deveria condenar todo mundo.